Eu nasci em Conceição do Mato Dentro, não era bem na cidade, foi numa roça a 18 quilômetros da cidade. Numa situação bastante, meus pais eram pessoas muito humildes, muito simples. Nós somos 10 irmãos e eu sou o segundo, a minha irmã primeira mais velha, mas eu me considero o mais velho. Com 9 anos, era muito longe, era uma cidade, uma casa muito pequena, longe da cidade. Na época só ia lá na roça de estrada, a pé ou a cavalo, não tinha acesso nenhum de carro. E eu tinha 9 anos quando meus pais resolveram me colocar na escola. E arrumaram uma senhora na cidade, uma senhora, uma preta, uma velhinha, que morava num tipo um rancho. E eu fui para a casa dela, eles davam os alimentos e eu fiquei lá. E terminei o grupo. Quando eu terminei, teve uma festa de formatura, eu já me julgava formado, né? Quando meus pais me procuraram, falaram, não, que você tem que os professores disseram, não, que é importante que ele estude, que ele continue. E eu achava que já estava formado, que não precisava mais nada. E eles cuidadosamente foram me insinuando, né, que eu deveria continuar, importante, a única chance que eu teria, tal. Eu me lembro que eu chorei 3 dias sem parar para não continuar os estudos. Depois terminei então indo para o ginásio, terminei o ginásio e falei assim, agora está resolvido, né? Agora está resolvido, agora que eu estou formado mesmo, já posso começar a minha vida na roça. E meus pais insistindo muito comigo, né, para que eu continuasse a estudar. E não sei como que eles tinham visão disso, porque eles moravam num local muito simples, não tinha água, não tinha luz, não tinha jornal, muito precário. E meu pai escreveu de que eu não queria estudar. Então é que ele pôs uma carga de cana no animal e me levou para ajudá-lo a plantar. E eu e ele fazendo cova, né? Fazendo cova e plantando os olhos de cana lá e tal, sol muito quente, que eu estava suando muito, então, e que ele, muito assim, pesaroso, né? E falou comigo, olha, nós estamos fazendo isso aqui, plantando essa cana, a cana nasce, nós temos que capinar, depois ela tem que desfolhar a cana, um tempo depois a gente tem que voltar aqui, cortar a cana, levar para o engenho, moer, fazer rapadura, vender. Isso vai acontecer esse ano. Mas daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai continuar a mesma coisa. A única chance que você tem de fazer diferente é estudar. Só que a gente não tinha, era um estudo muito precário lá, e a gente não tinha ideia de quais eram os caminhos, né? O que a gente teria que fazer. Então, pela primeira vez, então, eu vim para Belo Horizonte e fui de muita sorte, arrumei logo um emprego de office boy na Arthur Viana, trabalhei lá uns 2 anos, depois passei para o Banco Nacional, trabalhei mais uns 2 anos e a partir dessa época, então, eu fiz o vestibular. E como eu achava que era muito difícil passar, eu resolvi fazer vários cursos para treinar. Fiz o concurso para a prefeitura, para o IEPI, treinando para fazer o vestibular. Quando eu estava no 4º ano de medicina, eu recebi uma cartinha me nomeando como datilógrafo do IEPI. Fui ao IEPI para dizer que eu estudava medicina, que não ia interessar, e fui convencido de que eu poderia trabalhar e estudar, Então fui nomeado como datilógrafo da superintendência. E isso foi muito importante para mim, tem relação com a pediatria, porque eu aprendendo, nessa época eu já trabalhava, morava no Hospital das Clínicas, eu sempre morei em hospital, porque eu tinha uma dificuldade de manutenção e eu estava no seu 1º ano, ia trancar a matrícula, quando alguém me orientou a procurar o secretário de saúde e dizer a ele que não tinha condição e a possibilidade de me arrumar Então fui diretamente ao secretário, ele me atendeu
e ouviu a minha história e disse que teria interesse sim em me ajudar e me nomear. Uma semana depois eu recebi uma cartinha me nomeando para trabalhar no Hospital Raul Soares. Então eu estava no início do segundo ano e encontrei lá o diretor do Raul Soares, um psiquiatra, Dr. Silvio Cunha, e ele me abraçou, dizendo que estava muito feliz porque eles estavam com dificuldade, porque não tinham plantonista para os domingos. E eu disse a ele que eu estava começando o segundo ano, que eu não tinha nenhuma condição de assumir o plantão. E ele falou, não, o seu plantão vai ser de 7 da manhã de domingo às 7 de segunda-feira, e você não se preocupa porque todo mundo aqui é doido, então não tem problema. Volta lá, pega as suas coisas e vem para cá. E eu peguei, de fato, mudei para lá e fiquei lá 3 anos. Só que depois dos 3 anos eu estava, de fato, achava que eu estava ficando doido, de tanto conviver com doidos, né? Eles falavam a noite inteirinha, gritavam, e a gente dormia debaixo da enfermaria, então a noite toda. E também que era um quadro dramático. De madrugada, eu no segundo ano de medicina, indo nas enfermarias dos loucos para validar a utilização de medicamentos para pacientes em convulsão, pacientes agitados. Então, depois de 3 anos, eu estava ficando realmente melhor. E aí, eu mudei para o Hospital das Clínicas, quando eu resolvi fazer, então, clínica médica, talvez inspirado lá pela vivência do Raul Soares. E fiquei 1 ano morando no Hospital das Clínicas, que era uma referência em clínica médica, o professor Galiz, uma referência em Minas Gerais, no país, em clínica médica. Só que, nessa época, tinha muita experiência administrativa, todos os meus prontuários eram muito bem feitos, datilografado, fichado, e depois de 1 ano de morar lá no hospital, na Cruz Vermelha, eu levantei todos os casos que eu tinha continuado, que eu tinha assistido, né? Eram de pacientes, na época o ensino da medicina era baseado mais em paciente internado, né? Então eram pacientes assim com hepatopatias graves, cardíaco, com câncer, nefropatas, doenças incuráveis. E nesta época eu trabalhava também no Amélia Lins, que era um pronto-socorro. E eu tinha uma visão, naquela época, de que o médico teria que resolver, né? Porque na urgência é muito bom, né? Você tem aquela sensação de que você alivia o sofrimento, que você resolve o problema do paciente. E na Cruz Vermelha eu tinha uma decepção, né? Que eu via que eu não resolvia. Você ficava um tempo, você fazia um diagnóstico, fazia uma série de exames e mandava o paciente para casa sem uma cura. Isso eu fiquei realmente muito decepcionado. E procurei o professor Galize e disse a ele isso, né? Que eu achava que minha vida ia ser muito pouco útil, cuidando de pacientes que teriam doenças graves, que não teriam cuidado. Então ele me arrumou, com o professor Nunan, uma vaga para eu ir para o Hospital das Clínicas, nas clínicas, para fazer pediatria. Então eu fui lotado inicialmente no berçário, para trabalhar no berçário, e nessa época tinha o Hospital São Vicente, que é onde é o prédio novo do Hospital das Clínicas, e eram grandes enfermarias enormes. E eu mais 3 colegas, dormindo nas enfermarias. Então nós esvaziamos uma enfermaria, colocamos biombos e a gente vivia lá. Foi muito bom, e lá a gente convivia com o professor Nunan e o professor Enio Leão, né? Foram as nossas referências na formação nossa. E o fato de eu já estar fazendo pediatria, ter formado e continuado trabalhar no IEPI como datilógrafo, eu conciliava os 2 trabalhos. Até essa época que eu formei, a Previdência Social não atendia os filhos dos usuários da Previdência Social. Foi quando o IEPI, que era a instituição mais organizada, tinha credenciado os primeiros 10 pediatras para iniciar em Belo Horizonte o atendimento às crianças. E era na Rua Tapajipe, atrás do Hospital São Francisco. Era uma situação muito precária e a pessoa, o médico que era o coordenador do serviço,
ele incompatibilizou-se com a direção do São Francisco e então o superintendente do IEPI me designou para chefiar a pediatria lá do IEPI. Só que a situação era muito precária, o serviço de enfermagem era muito ruim, eram órfãos do lar Dom Orione que assistiam as crianças, havia uma mortalidade muito grande e eu procurava constantemente a diretoria do hospital tentando uma solução e vi que não teria possibilidade de uma solução. Então eu fiz um dossiê sobre a precariedade do serviço, aquilo que acontecia lá, fiz um grande dossiê e convenci a administração do IEPI que nos autorizasse a dar uma outra solução. Eu passei a procurar em Belo Horizonte onde a gente poderia levar a pediatria. E tentei no Sara Kubitschek, lá com a diretoria, no SESI, no Calafate, e até que alguém me perguntou se eu conhecia o Hospital da Baleia. Eu disse que não. Imediatamente eu fui lá e fiquei assim maravilhado com aquela estrutura, com aquela beleza do local. Só que a história da Baleia é uma história anterior, porque mais ou menos em 1948, o professor Baeta Viana era o secretário de saúde e foi procurado pelo Benjamin Guimarães, que queria fazer alguma coisa pela infância. E o Baeta Viana disse a ele que o maior problema na época era tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, e doou para a fundação todo aquele terreno, são acho que 3.000 hectares, que era a Fazenda da Baleia. E o Serviço Nacional de Tuberculose, então, construiu o primeiro prédio, um prédio de 5 andares, o primeiro que era um sanatório. E depois foram construídos 2 prédios na parte inferior, lá da Baleia. Num desses prédios funcionava um serviço de ortopedia, com o professor Zé Henrique Mata Machado, e de fisioterapia, para recuperar esses meninos que tinham problemas sérios de ortopédico. E em torno de 1960, a Fundação fez um convênio com a Secretaria de Saúde para transformar lá numa instituição, no hospital pediátrico. E foram escolhidos os melhores profissionais de Belo Horizonte da área da pediatria, de todas as especialidades pediátricas de Belo Horizonte. Então, o Dr. Hugo Gontijo, depois te dou a relação, Dr. Hugo Gontijo, Wilson Rocha, eram os luminares da pediatria, o Enio Leão da pediatria e das especialidades de ortopedia, de neurologia, de todas as especialidades. E só que como o hospital não funcionava, porque a Secretaria de Saúde não contribuía com os recursos, né, os hospitais ficaram fechados. Então tinha o sanatório, que tinha 130 crianças internadas, a ortopedia, que funcionava precariamente, e o serviço de fisioterapia. E as irmãs moravam lá, um dos prédios fechado à chave, e eu fiquei encantado e passei a procurar o professor Dr. Ernesto, que era o diretor, Ernesto Aire, que era o diretor, tentando convencê-lo a aceitar um convênio com a Previdência Social, para dar ali uma grande dimensão. E passei lá todos os dias, 2 horas da tarde, eu chegava lá para convencer, até que eu convenci e nós então transferimos o serviço do São Francisco para lá. E a Baleia, dentro de um prazo relativamente pequeno, passou a atender no ambulatório 20.000 pacientes por mês, vindo pacientes de todo o interior do estado, da Bahia, passou a ser uma referência, né? Então participamos da fundação da residência de pediatria do Hospital da Baleia e quando eu fiquei lá durante 10 anos participando da preceptoria do serviço da residência. Trabalhava na Baleia, trabalhava então e nessa época eu era também pediatra do Amélia Lins. Eu comecei lá no Amélia Lins, no 4º ano de medicina, como acadêmico, e formei e continuei. E um tempo depois eu fui nomeado coordenador da pediatria.
coordenador da pediatria da Amélia Lins, que logo depois nós mudamos para o Hospital João 23. Nesta época, nós éramos empregados da FEAMUR, não era FEMIG, era FEAMUR. E o Hospital Aldete Valadares, que tinha sido um grande hospital, uma grande maternidade, ela tinha fechado. E ficou muitos anos fechada. E a FEAMUR terminou encampando o Aldete Valadares para reabrir o Aldete Valadares. E como coordenador da pediatria da Amélia Lins, aí já no caso aí da FEAMUR, eu tinha como a chefia da pediatria no João 23 e na Aldete Valadares, em que nós reformamos o berçário e montamos lá uma enfermaria de pediatria, lá na Aldete Valadares. E o Salvio Nunes, o Hospital Salvio Nunes, fazia parte também dessa estrutura. Então era uma grande estrutura, então nós fundamos, com os colegas que trabalham lá, nós fundamos a residência na FEAMUR e, na época, a autorização para fundar uma residência estava a cargo da Sociedade Brasileira de Pediatria. E era o professor Eduardo Marcondes, que era a pessoa encarregada de visitar o serviço, visitar e autorizar o início da residência. Então nós iniciamos a residência e tem um fato interessante que nós fomos então visitar o pronto-socorro, visitar o Aldete Valadares, visitar o berçário e visitar o Salvio Nunes. E quando nós chegamos no Salvio Nunes, eu fiquei um pouco constrangido, porque tinha uma infinidade de mães com criança no colo, e eu com o professor Eduardo Marcondes, né, para autorizar a residência. E ele ficou encantado, falou que maravilha, solta um R1 aí, e dentro de pouco tempo ele vai adquirir uma grande experiência. Então nós fundamos a residência, posteriormente veio ser o Lincoln, né, mais tarde veio assumir, e a FEAMUR foi transformada em FEMIG. Então foi uma residência que nós participamos dessa fundação. Tem que fazer uma transposição, porque eu disse que no IEPI eu fiquei como responsável pela coordenação da pediatria do IEPI, né? Quando a gente então foi para o Aldete Valadares. Mas o sucesso da pediatria, dessa transferência da pediatria, foi tão importante, de uma grande visibilidade, que no ano seguinte eu fui nomeado com 2 para 3 anos de formado como superintendente da Previdência Social em Minas Gerais. Fui como previdente e tal. E no ano seguinte, 1966, veio a unificação da Previdência Social. E mais uma vez me chamaram para ser a pessoa que iria unificar os serviços médicos em Minas Gerais, dos diversos órgãos, IEPI, IEPTEC, IEPC, todos os APs. Então, cada um tinha um setor médico e eu fui designado, então, para ser o coordenador da unificação. Então, eu trabalhava 24 horas, entendeu, com essa grande responsabilidade. E em 68, a princípio de 68, eu vi que eu estava desviando muito, estava caminhando mais só para o lado administrativo e pedi demissão do cargo de funcionário da Previdência Social, que eu era funcionário de carreira, mas não era médico da Previdência. Então eu pedi demissão. E, coincidentemente, mais ou menos 2 meses depois, passando na Avenida Alves Cabral, eu encontrei com um colega que trabalhava no pronto-socorro da criança, na Timbiras com Amazonas. E eu perguntei para ele como é que estava lá. Então ele me falou que o serviço tinha falido, e que eles estavam em busca de uma pessoa para soerguer o hospital. Então eu fui lá, conversei com a pessoa que era o responsável por todo o passivo dessa empresa que tinha falido, e ele me pediu que se eu não poderia arrumar um grupo para soerguer o hospital. A gente ficaria com uma pequena participação na sociedade. Então eu convidei 3 colegas, foram o Lauro, o Silas e o Ari,
e ficamos lá. Só que rapidamente o hospital cresceu, lá o São Domingos, só que era uma situação dramática, um nível muito baixo, as instalações eram muito precárias, mortalidade imensa, entendeu? Porque na época em Belo Horizonte não tinha água, então morria uma quantidade enorme de crianças, não havia água em Belo Horizonte. Nós mantínhamos o hospital funcionando comprando caminhões de água. A gente comprava os caminhões de água. E às vezes chegava lá aquela quantidade de criança doente e sem água. E a gente de madrugada, na boleia do caminhão, procurando onde podia encontrar um caminhão d'água para funcionar o hospital. Então era uma situação muito dramática e de lá então que surgiu a ideia, né, de um dia construir um hospital pediátrico. E resolvemos então, toda a margem que tivesse, toda a margem operacional que a gente tivesse, seria guardada para construir um hospital. Nós chegamos inclusive a comprar 2 casas na Timbiras, 3 casas, e íamos construir lá um hospital pediátrico. E posteriormente, um grupo de médicos que trabalhava lá, inclusive o Carlos Magno, meu irmão, eles tinham fundado a clínica Pequeno Príncipe, uma clínica de consultórios. E eu o estimulei também a fazer um projeto de construção aqui. Então, na mesma época, nós fizemos 2 projetos. Um de construir lá o São Domingos Sávio e o outro de construir aqui o Pequeno Príncipe. Chegamos a ter os projetos aprovados da Secretaria de Saúde, aprovados do Ministério da Saúde, quando a gente pensou que eram 2 grupos praticamente irmãos, trabalhávamos todos juntos e que era um risco muito grande para os 2. Então propus que nós unificássemos, né, o grupo do Pequeno Príncipe, entraria como sócio do São Domingos, nós aqui, e fizéssemos um projeto só. E estamos construindo ainda o São Camilo, está em construção. Hoje é o maior hospital pediátrico do país em número de atendimento, mas eu acho que ele ainda está longe ainda de alcançar aquilo que a gente realmente deseja, né? Hoje a gente acha que é uma referência realmente de qualidade, mas tem muito ainda para ser feito para atingir aquilo que a gente imagina como ideal. Eu frequentava a Associação Médica e a Sociedade de Pediatria desde a época de estudante. Então era muito, frequentava todas as reuniões científicas, todas que a gente estava muito ligado. E muito cedo, então na Associação Médica, eu entrei para a Associação Médica no dia seguinte, no dia 1º de janeiro do ano seguinte que eu tinha formado. E passei também a frequentar a pediatria, né? Quando um dia, por acaso, um colega me convidou para ser secretário da sociedade, o Dr. Valdir Ribas, eu era secretário dele. E quando terminou o mandato dele, eu estava de plantão quando ele me ligou, dizendo que tinha sido feita uma reunião e que eu estava sendo indicado para ser o próximo presidente. Eu nunca tinha pensado, mas aí realmente aceitei e acho que fizemos uma boa gestão na pediatria, numa época em que o número de pediatras em Belo Horizonte não era muito grande, e a gente tinha um contato pessoal com todos os pediatras. Nessa época nós criamos uma pediatria social no sentido de união das esposas dos pediatras. Então nós tínhamos sempre a reunião científica para os pediatras e a reunião cultural para as esposas. E a gente tinha uma proximidade muito grande. Então, sempre muito ligado mesmo à pediatria. E com relação à Associação Médica, eu sempre participei muito, mas nunca imaginei, entendeu, ocupar nenhum cargo importante. E eu já tinha praticamente me considerado um pouco afastado quando eu estava em casa, quando o Caldeira me procurou, querendo que eu participasse da diretoria, que ele iria compor uma chapa. Eu relutei e pedi a ele que então me colocasse num cargo que tipo, menos expressivo, que um cargo que realmente tivesse menos atribuição. Então ele me colocou como secretário adjunto da Associação Médica. E procurei participar ao máximo da Associação Médica nesse período, quando no fim do mandato
Ele me procurou e disse que, por unanimidade, os colegas estavam me indicando para ser o presidente da Associação Médica. Então foram assim 5 anos de uma dedicação de 50% do meu tempo por conta da Associação Médica, e eu lembro com muito prazer que acho que a gente fez uma administração muito eficiente, entendeu? Com total abnegação, porque é um cargo honorífico, né? Então a gente conseguiu realmente fazer uma grande transformação na associação, na parte de comunicação principalmente, na estrutura física, colocação de elevador, mudança da entrada da Associação Médica, uma reformulação completa da parte interna. Então a gente fiquei muito feliz de a gente ter podido contribuir bastante lá com a Associação Médica. Olha, eu não vejo como não participar. Eu acho que isso está dentro da natureza daquilo que você faz. Não é associação médica, associação comercial, associação industrial. Eu acho que você tem que participar de maneira assim, integral com a entidade que você faz parte. Então eu sempre fiz de maneira assim, muito prazerosa, entendeu? Então sempre achando que é bom encontrar com os colegas, bom você discutir, você estar participando. E a defesa profissional, entendeu? Acho que realmente todos podem contribuir de alguma forma, né? E a gente teve possibilidade, no final você avalia que a sua contribuição não foi grande, mas pelo menos o desejo de contribuir foi grande. Eu acho que isso, a gente fica feliz de ter participado. Eu acho incrível o indivíduo ter uma profissão e se ele está identificado com a profissão, ele está identificado com os objetivos, com os desejos, com as necessidades, entendeu? Com a contribuição. E é muito prazeroso você estar junto, participando com as pessoas. Eu acho que, na meu ver, é uma coisa assim obrigatória. Não vejo como que você pode ser um profissional, não participando assim ativamente dentro do seu grupo de colegas, de amigos, né? E dos objetivos da instituição que você pertence, né? Felizmente, em Belo Horizonte, a pediatria é um exemplo para o país. Um exemplo de união, um exemplo de... não há uma disputa, é uma coisa fraternal. Então, eu participei das reuniões, mas não fui um dos líderes do movimento, entendeu? Eu me senti até honrado de ser convidado para participar desse início, de participar como uma parte da academia. Então eu acho que aí foi uma dádiva, eu recebo mais não como alguém que contribuiu para fundar a academia, como uma dádiva para mim ser convidado para participar desse grupo. Não fui um dos mentores, nem das pessoas que participaram mais. Eu me sinto realmente assim, foi uma honra ser sido convidado. Existem algumas instituições que eu acho que as pessoas para participarem, entendeu, tem que ser as pessoas luminares de cada grupo. E você termina, por um acaso, participando, entendeu, no caso da pediatria. Eu acho que ser partícipe, né, da academia, eu vi alguém que tivesse alguém que fosse um exemplo em termos da parte científica, da parte da sua personalidade, da sua cultura, entendeu? Que seja da academia de pediatria, da academia da Associação Médica, da mesma forma a questão do Conselho Regional de Medicina, que são postos para pessoas muito especiais. E acho que, veja, eu tive uma sorte de terminar participando, mas mais assim por um acidente, entendeu? E não pelos méritos. Olha, hoje é frequente, acho até natural, que você tenha uma insatisfação com o presente. É só a insatisfação que te leva em busca da melhor. Agora, nós tivemos, eu e as pessoas da minha época, foi uma experiência fantástica de ver a transformação.
Então, acho que a medicina que nós vivenciamos, de 63 para frente e até hoje, a gente tem até que escrever, porque a gente acha que a gente está fantasiando ou está sonhando com uma coisa que não era verdade. Então, a precariedade de como era. Então, por exemplo, nós fundamos lá o Serviço da Baleia em 65, foi março de 65, quando nós levamos para lá. E dentro de pouco tempo, nós chegamos a ter na Baleia 350 pacientes internados, 130 no sanatório. Desses 130 no sanatório, que a gente acompanhou durante muito tempo lá, experiências incríveis. Meninos com meningite tuberculosa ficar em coma 2, 3 meses e recuperarem integralmente. Depois, na parte da pediatria, que lá passou a ser uma referência para todo o interior de Minas e Bahia, que a gente recebia muito paciente da Bahia. Então, era uma diversidade de patologias de toda natureza, desde patologias de malformações, mas principalmente doenças infecciosas. Nós tínhamos lá, fomos obrigados a montar enfermarias para cada doença. Enfermaria de paralisia infantil, enfermaria de difteria, enfermaria de sarampo, uma coisa inacreditável, entendeu? Que a gente viu isso lá. Com relação à paralisia infantil, aconteceu até um fato extraordinário, que em 69 houve uma grande epidemia de paralisia infantil em Belo Horizonte. E tivemos que ter 2 enfermarias e chocante, você quer ver aquela criança rígida, aquela criança bonitinha, chegando, paralisado um braço, uma perna ou as 2 pernas. E chocante você ver aquelas crianças acometidas de paralisia. E eu trabalhava lá, né, e passei a ligar para a Secretaria de Saúde, denunciando que estava acontecendo uma epidemia, entendeu? Que alguma coisa tinha que ser feita. E eu estava de plantão, chegando ao pronto-socorro, quando tinha um repórter, que era meu cliente, Vargas Vilaça, que era da Rádio Itatiaia. Ele estava chegando no pronto-socorro, quando eu chamei o Vargas, eu falei, ô Vargas, você não quer fazer um furo de reportagem? Porque está acontecendo em Belo Horizonte uma epidemia de paralisia infantil. Já tentamos tudo, entendeu? E não conseguimos. Então ele saiu dali colocando, atenção, furo de reportagem. Falei, ó, você vai na Baleia, procura a irmã X, uma irmã tal, ela não vai deixar, mas você entra assim mesmo lá que você vai ver a enfermaria de paralisia infantil. No dia seguinte, então, os jornais todos anunciando a epidemia de paralisia infantil, quando então foi feita uma ação assim rápida de vacinação. Então, são muitas experiências. Por exemplo, só para citar, sífilis congênita. A sífilis congênita, num período relativamente pequeno, eu relacionei que eu tinha atendido 50 casos de sífilis congênita. Eu tinha atendido 50 pacientes de sífilis congênita. Outra patologia gravíssima, mortal, o tétano neonatal. Havia uma ocorrência grande de tétano neonatal em Belo Horizonte. E, incrível, não havia CTI, esses pacientes de tétano eram internados na enfermaria do Amélia Lins, de pronto-socorro. E, durante muito tempo, eu cuidava desses meninos. E morriam todos, porque você não tinha recurso, não tinha medicamento e nem ar. E aquilo foi me dando uma ansiedade muito grande, entendeu? De ver aquela quantidade de meninos tendo tétano neonatal. Então eu levantei, foi mais ou menos 63, 62, levantei todos os pacientes internados com tétano neonatal no Amélia Lins. Dá uma média de 60 casos por ano de tétano neonatal. Então, na época, eu procurei o professor Pinto Machado no Hospital das Clínicas, ele trabalhava no Hospital das Clínicas, eu fui lá procurá-lo, saber o que podia fazer dessa, né, um quadro. Ele me orientou. Na época, o IEPI era a maior instituição e tinha o pré-natal era feito na rua Tupinambás, com Amazonas. Lá que era feito o pré-natal de todas as gestantes.
E ele, então, me orientou que estabelecesse lá no pré-natal a vacinação das gestantes, quer dizer, a forma de evitar o teto neonatal. Então, com medidas simples, entendeu? Com medidas simples, praticamente acabou o teto neonatal. Com a vacinação da gestante, acabou a incidência de teto neonatal. Olha, eu acho que de todas as especialidades médicas, é a que se dá mais chance de contribuir para a melhoria da sociedade. Acho que temos que reivindicar e lutar para a volta da pediatria, como era na nossa época, em que você se sentia o responsável pela orientação à família durante as 24 horas do dia. Então você era alguém de dentro das casas, que havia uma amizade, uma confiança muito grande das pessoas em você. Você passava a ser um orientador da família. Eu acho que o pediatra, essa formação geral que ele tem, dá uma visão completamente diferente de quem faz a especialidade, quem faz ortopedia, cirurgia. Então, porque tudo na vida está relacionado com a amplitude da formação do pediatra. Então, você está pensando na genética, pensando nas doenças infecciosas, na alimentação, na prevenção. Então, você tem uma formação geral e que te dá esse conhecimento, essa segurança, entendeu? Para contribuir sobre todo aspecto nutricional, psicológico. E o pediatra é uma pessoa que pode e tem essa capacidade de contribuir.